Fala galera, meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar sobre a Gerdau, que é uma das principais empresas do ramo de siderurgia no Brasil. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo, para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscreva em nosso canal. Para quem não conhece a Capitalizo, é uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Nós temos aqui alguns planos, o Top Renda Fixa, que trata-se aqui de análise e recomendação em títulos de renda fixa. Também temos recomendação em fundos de investimento. O Invista em Ações é um plano que utiliza análise fundamentalista para recomendações de longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que acaba englobando esses três planos em um só. O Full Trader, que utiliza análise gráfica e técnica para recomendações de curto prazo, como é o caso de operações day trade, position trade e swing trade. E o Capitalizo Completo, que acaba englobando todos os planos em um só. Para quem quiser conferir o nosso trabalho, então basta chegar em conteúdos grátis e clicar em relatórios grátis. Você vai ter três opções. Clicando então aqui no relatório do Banco Itaú, chegando nessa página, basta preencher o seu nome e e-mail. Caso não tenha preenchido ainda e queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta incluir o seu telefone celular. Também tem as caixas aqui, caso você possua algum investimento, e basta chegar lá embaixo então e baixar relatório. Então, indo para o assunto principal aqui, que é a análise da Gerdau. A Gerdau ela foi fundada em 1901 no Rio Grande do Sul, abriu capital em 1947, hoje ela está listada aí no nível 1 de governança corporativa da B3. As ações estão listadas também na Bolsa de Valores de Nova York desde 1999 e também estão listadas na Bolsa de Madrid. Ela tem forte atuação nas Américas, mas agora, depois de passar por um processo de desinvestimentos, a empresa se desfez de ativos, por exemplo, na Espanha e na Índia, e está focando mais no seu core business e também na América Latina e América do Norte. Os mercados, os principais compradores dos produtos da empresa são os segmentos de construção, setor automotivo também, setor automotivo muito importante para aços especiais, setor de energia elétrica, óleo e gás e também implementos rodoviários, entre outros. Os principais produtos são arames, barras, bloco de construção, bobina, placas, treliça e vergalhão, todos produtos feitos a partir do aço, né, que é o principal produto da empresa. E aqui então, produtos e mercados e uma explanação geral aqui da empresa. Pontos positivos, então, em relação à Gerdau. O principal é o processo de desinvestimentos nos últimos anos. A empresa conseguiu absorver 7 bilhões de reais, se desfazendo de alguns ativos que fogem do seu core business, do seu foco principal. A empresa, então, está agora focada somente nas Américas, se desfez de ativos na Espanha e na Índia, por exemplo. Também vendeu hidrelétricas no Brasil, ativos de carvão na Colômbia e ativos imobiliários nos Estados Unidos, fazendo a alavancagem agora então cair de 3 vezes para 1,7 vezes, alavancagem medida pela dívida líquida sobre o EBITDA. O EBITDA inclusive também se elevou, a dívida caiu, a empresa conseguiu então, a partir de desinvestimentos, melhorar as suas métricas de crédito. O segundo item então, redução e alongamento da dívida. A empresa reduziu em um ano a dívida de 16,5 bilhões para 14,9 bilhões, ainda um pouco acima da meta da própria empresa, que é chegar a um endividamento bruto de 12 bilhões de reais. O alongamento da dívida fez o vencimento médio do endividamento chegar a 7 anos, acima da meta da empresa, que é de 6 anos de vencimento médio dos seus empréstimos. Ela tem agora, então, menor exposição ao dólar, afinal, agora no final do ano, ela realizou uma operação, ela emitiu debêntures no valor de 1,5 bilhão de reais e liquidou aí bônus em dólar de 1 bilhão de dólares. Então, dessa forma, ela reduziu a alavancagem e alongou a sua dívida, melhorando aqui, então, suas métricas de crédito, principalmente as relacionadas a pagamento de curto prazo. Então, ela está próxima agora da sua meta, que é de 12 bilhões de reais, ela tem uma dívida de 14,9, chegou mais perto então da sua meta. A alavancagem, a meta é chegar abaixo de 1,5 vezes a relação dívida líquida sobre EBITDA. Ela está hoje aí
em torno de 1,7 vezes e mantém o vencimento da dívida médio acima de 6 anos, está em 7 anos, então cumprindo essa parte também. Fluxo de caixa livre, a empresa teve uma geração de caixa em 2018 de 3,5 bilhões de reais, sendo um ponto positivo. A empresa tem um histórico de geração de caixa operacional sólido, mas o ponto negativo, então, é o crescimento de 2,4 bilhões em estoques, demonstrando que a empresa teve maior necessidade de investimento em giro. Investimentos, um saldo positivo, até porque a empresa se desfez de ativos que não eram considerados importantes, né? Ela se desfez, então, de ativos fazendo a conta de investimentos apresentar um saldo positivo de 2,4 bilhões. Somando então a esses fluxos, nós temos também uma amortização líquida, que é o pagamento de dívida menos o que ela contraiu. Ela pagou em torno de 6 bilhões de reais, menos o que ela contraiu, então ela teve uma amortização líquida de 3,5 bilhões. Então, com todas essas atividades somadas, a empresa ainda conseguiu aumentar as suas disponibilidades, o seu caixa, em mais de 200 milhões de reais, mesmo tendo aqui pagado dívida, até porque ela conseguiu equilibrar aqui o processo de desinvestimentos com o pagamento de dívida. Diversificação geográfica, a empresa ela atua agora com uma diversificação menor, né? Ela se desfez de ativos fora da América, mas ela tem então uma diversificação entre várias regiões da América. Ela atua em 10 países, para ser mais exato, e com essa diversificação geográfica ela acaba mitigando riscos com questões pontuais. Aí, se uma região for mal, a outra pode compensar. Então a empresa acaba tendo uma menor volatilidade nos seus resultados. Conforme uma região apresenta um resultado negativo, a outra pode compensar, então sendo um ponto positivo aqui da Gerdau. Também até a gente vai ver mais à frente aqui, é importante ressaltar que o EBITDA de 2018, 45% do consolidado foi auferido no Brasil e 26% na América do Norte, sendo as duas principais regiões. Menor relevância, então, para o restante da América Latina. A empresa tem atividades na Argentina, Peru, Uruguai, em vários países da América Latina, mas o Brasil, na América Latina, sendo a principal operação da empresa. O último ponto aqui, preços internacionais atrativos. O preço do aço cresceu durante o ano e, inclusive, fez a empresa obter maiores receitas, mesmo com a queda nas vendas e na produção, até porque a empresa passou por um processo de desinvestimento e, por isso, as suas vendas, a sua produção acabou caindo, mas os preços internacionais acabaram compensando e a variação cambial também acabou compensando, até porque a empresa tem receita em dólar. Como eu falei, ela tem atividades aí, ela tem operações na América do Norte. Pontos negativos, então, recuperação lenta da indústria de aço longo no Brasil, principalmente na área de construção e infraestrutura. A empresa é fornecedora para esses segmentos e, com a recuperação lenta, nós temos então aqui o primeiro ponto negativo. Situação econômica na Argentina, principalmente aqui a parte de aços especiais que são voltados para aplicação em alta exigência mecânica, em produtos com alta exigência mecânica, como é o caso de veículos, maquinário agrícola e veículos pesados também, veículos leves e veículos pesados. Como a Argentina é uma das principais compradoras do setor automotivo brasileiro, nós temos aqui então outro ponto negativo na Gerdau. O último ponto, ciclicidade do setor de atuação. A Gerdau ela está altamente correlacionada com setores de bens de capital e bens duráveis. Esses setores são os que mais sofrem em momentos de crise, então os resultados da empresa no longo prazo apresentam uma maior volatilidade do que, no caso, empresas voltadas para consumo básico, como é o caso de supermercados e empresas do ramo alimentício. Então, fechamos aqui pontos positivos e pontos negativos da Gerdau. Passando então para alguns números, ela tem operações de negócio em 10 países, com destaque para Brasil e Estados Unidos. Conta com mais de 30 mil colaboradores, 42% da receita de 2018 é oferida na América do Norte.
Aqui a receita ela é mais relevante na América do Norte, mas o EBITDA, como eu falei, é mais relevante no Brasil. A gente vai ver esse gráfico mais à frente. Previsão então de 7 bilhões em investimentos para os próximos 3 anos, principalmente em pesquisa e desenvolvimento, em tecnologia e também projetos de expansão. A empresa também é responsável aqui pela reciclagem de sucata, sendo a maior recicladora da América Latina. Nos últimos anos, uma média de 12 milhões de toneladas de sucata reciclada por ano. Valor de mercado de 25 bilhões, de acordo com a última atualização. Obviamente, esse valor varia ao longo do tempo. Aqui, um ponto importante a ser observado, até porque a empresa ela apresentou prejuízo acumulado desde o terceiro trimestre de 2015 até agora a metade de 2018. Então ela vinha simplesmente com uma distribuição de dividendos bem baixa, e aqui a gente mostra a diferença entre 2017 e 2018. 2018, a distribuição de dividendos, a soma das barras brancas dá acima de 760 milhões de reais, comparando com o lucro líquido de 2,5 bilhões, a empresa então pagou um payout aí acima de 30% sobre o lucro líquido, então com uma distribuição de dividendos bem acima do observado em 2017. Gerdau SA é a empresa e aqui Metalúrgica Gerdau SA é a holding que controla a grande parte, a maior parte das ações ordinárias da Gerdau, até por isso estamos falando aqui das ações preferenciais. Aqui é a evolução da dívida, a gente pode ver, como eu falei, que a dívida passou de 16,5 para 14,9 bilhões de reais. O caixa ficou praticamente estabilizado e nós temos a redução da alavancagem de 3 vezes para 1,7 vezes, sendo um ponto positivo, até porque a empresa passou por dificuldades entre 2015 e 2016, quando a crise entrou, até por a empresa estar inserida num setor cíclico. Ela começou a apresentar, no acumulado de 12 meses, prejuízo, chegou na metade de 2016 a apresentar prejuízo acumulado de mais de 5 bilhões de reais, e agora no terceiro trimestre de 2018 voltou a apresentar lucro acumulado de 12 meses e fechou 2018 já com um lucro de 2,5 bilhões, sendo os pontos positivos dentro das finanças da empresa, e aqui as metas dela em relação à alavancagem, prazo médio da dívida e dívida bruta máxima. Ela já está cumprindo o prazo médio, já tem um prazo médio acima de 6 anos, 7 anos para ser mais exato. A alavancagem está em 1,7, já bem próximo aqui da meta, e a dívida bruta ainda está acima dos 12 bilhões que a empresa pretende alcançar. Aqui é o percentual da receita líquida. A gente pode ver que em 2018 a receita líquida foi oferida em sua grande maioria na América do Norte, quase 42%. Em segundo lugar, ficando então o Brasil. Essa queda na receita do terceiro para o quarto trimestre se deve principalmente a questões sazonais. É comum acontecer isso do terceiro para o quarto trimestre com a Gerdau. Aqui, como a gente pode ver, o quadro se inverte. O EBITDA no Brasil chega próximo de 45% e na América do Norte 26%. Tendo outras questões aqui, é importante mencionar que as aços especiais são atividades feitas aqui pela Gerdau no Brasil e nos Estados Unidos, então aqui tendo mais uma parcela de Brasil e América do Norte, mas aqui em aços longos essa é a participação dentro do EBITDA de cada região. Então, já falando dos resultados da Gerdau, a gente pode destacar que a produção no consolidado caiu, a produção e vendas de aço, até porque a empresa passou por um processo de desinvestimentos. Ela se desfez de usinas de vergalhões na América do Norte e também de aços especiais na Índia, agora no final do ano. Desconsiderando o processo de desinvestimentos, a produção e as vendas ficaram praticamente estáveis em relação a 2017, mas a receita acabou crescendo aqui 25%, com destaque para os maiores preços internacionais e o crescimento principalmente no mercado interno, sendo parcialmente compensado pela queda nas exportações. A receita nas operações na América do Norte também se elevaram, até pela questão cambial e dos preços no mercado internacional. Então, de uma forma geral, a receita líquida variando 25% de um ano para outro, mais relacionada a questões de preços e o desempenho no mercado interno do que a produção de aço e vendas de aço propriamente.
Elevação de custos, vários insumos ficaram mais caros, mas os custos acabaram se elevando abaixo da receita líquida, fazendo então a margem bruta passar de 9,8% para 13,3%. O que nós temos é o lucro, né? O lucro acabou crescendo 380%, mesmo a variação cambial tendo impactado as despesas financeiras. A empresa teve aí um crescimento de 65% no seu resultado financeiro, chegando próximo de 1,8 bilhão de reais. Mesmo assim, as suas operações compensaram esse crescimento nas despesas financeiras, principalmente na parte de variação cambial, fazendo o lucro saltar 380%, chegando a 2,5 bilhões de reais em 2018. Lembrando que a empresa há pouco tempo apresentava prejuízo acumulado em 12 meses. Então, em relação a Gerdau é isso, nós não temos nenhuma recomendação neste ativo. Isso não significa que a empresa não seja de qualidade, mas atualmente nós preferimos outros ativos. Então, em relação à empresa é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.